sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. A palavra de Deus diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vou ler mais uma vez. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vou ler a terceira vez. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Deus querido, nós louvamos o Teu nome mais uma vez. E na Tua presença rogamos ao Senhor que fale o nosso coração pela Tua palavra nesta noite. Deus, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, usa a minha vida, usa os meus lábios, usa, ó Deus, profundamente as sagradas Escrituras e no poder do Teu Espírito transformar vidas nesta noite. Eu peço isso, Senhor, de todo o meu coração, no nome santo e doce de Jesus. Amém. Meus queridos, como é terrível deixar alguém que nos ama triste. Como é terrível você ferir o coração de alguém e esse coração entristecer com você. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, Ele nos tem amado profundamente. E desde o início da nossa vida cristã, Ele age em nosso favor. Diz a palavra que Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que nos convenceu e gerou a nossa nova vida, nos dando salvação. Foi o Espírito Santo, mediante a palavra e o poder do Senhor Jesus, que nos deu consolo, nos deu amor e paz. Diz a palavra de Deus que Ele habita em nosso coração, em nosso espírito. Ele é o Espírito Consolador. É Ele que nos reveste da autoridade do Pai. É Ele que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E aquele que está em nós é o Espírito Santo do nosso Deus. Louvado seja o seu nome. O Espírito Santo luta por nós. Diz a palavra que o Espírito Santo geme por nós. Diz a Bíblia que o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo nos aviva. O Espírito Santo nos renova. O Espírito Santo nos unge. O Espírito Santo nos liberta. O Espírito Santo nos cura. Ele nos dá dons espirituais. E mesmo assim, Ele sendo essa pessoa maravilhosa, grandiosa para nós ferimos a Ele. Nós confrontamos o Espírito Santo. Porque tem muitas vezes nos faltado temor e tremor diante de Deus. Irmãos, o Espírito Santo se entristece, não é porque ele é coitadinho, não. O Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso. Ele é a essência do Pai e a essência do Filho. Deus, Ele não é Deus somente Pai e Filho. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus grandioso. O Espírito Santo é Deus poderoso. O Espírito Santo não é só um mover e uma força que emana de Deus, não. Ele é o próprio Deus. Ele é Deus que habita em nós. João disse: eu batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará no Espírito Santo. Jesus disse: vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E diz a palavra de Deus que chegaria um dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo é o ser mais poderoso e influente que habita atualmente na ação de Deus nessa terra. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei convosco outro Consolador, o Espírito Santo da promessa. Quando o Espírito Santo descia no tabernáculo, saía fumaça. As pessoas entendiam então que o Espírito Santo estava ali. Havia temor, havia tremor, havia lágrimas, havia quebrantamento, havia mudança na vida das pessoas. Quando Deus construiu o templo, Salomão construiu o templo de Deus, o grande templo de Salomão. No dia da consagração do templo, o Espírito Santo de Deus invadiu o templo. E a Bíblia chama a glória de Shekinah, a glória de Deus entrou no templo. O Espírito Santo, uma ação dele pode destruir toda a terra. É esse Espírito que habita em nós. Ele diz que nós somos corpo, templo desse Espírito. E você brinca com o Deus Todo-Poderoso, porque te falta temor e tremor. Você não toma atitude em prol do Espírito, porque você gosta do pecado. Você gosta de viver na situação que você se encontra. E Deus tenha misericórdia de nós. O Espírito é a essência do Pai. O Espírito pode lançar você no inferno. Mas o pecado está tão arraigado no teu coração que nem medo do inferno você tem. Eu sei que a pregação de hoje não vai romper muitos glórias e aleluias. Mas a pregação de hoje pode mudar a sua vida. E pode mudar a sua história. O Espírito de Deus não é um coitadinho chorando, triste, porque o povo está errado. O Espírito de Deus é Deus soberano, mas ele entristece quando os filhos de Deus, a qual Jesus pagou um preço alto, fazem coisas horríveis e deixam de fazer as coisas certas. Paulo, escrevendo aos Efésios, menciona essa capacidade do homem de entristecer o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus está triste, nossa vida é triste, nossa casa é triste, nossa igreja é triste, nossos parentes ficam tristes, nossos filhos são tristes, a esposa é triste. Todos se entristecem. Ninguém pode ser alegre, feliz, se o Espírito de Deus não for feliz. Por causa de nós. Segundo Paulo aos Efésios, no capítulo 4 que nós lemos, ele preocupado com a igreja que estava passando algumas dificuldades, ele fala sobre a unidade da igreja, ele fala sobre a nossa redenção, ele fala da união dos gentios com os judeus, porque havia uma dificuldade de relacionamento entre eles. Paulo intercede, no capítulo 3, versículo 14, Paulo intercede, ele ora, se põe de joelho, ele diz: por esta causa me põe de joelho diante do Pai, a quem toma todo o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo estava preocupado com o entristecer do Senhor, porque quando o Espírito entristece em um lugar, aquele lugar fica como um funeral. Os semblantes são decaídos, a alma não se alegra.
Mas quando o Espírito Santo está alegre, até a alma triste se alegra na presença do Senhor. Quando o Espírito Santo se agrada de nós, a palavra de Deus diz que a nossa alma pula de alegria na sua presença. E a pergunta é, o que é que entristece o Espírito Santo quando Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção? O que é que nós fazemos que entristece o Espírito Santo? Em primeiro lugar, quando você diz que é crente e anda como um ímpio. Quando você diz que é crente e anda como se não fosse crente. Isso entristece o Espírito Santo. Você diz, pastor, mas por que minha casa está infeliz? Pastor, por que isso, por aquilo? Porque o Espírito Santo está triste. Porque você anda, muitas vezes, diz que é crente, é da igreja tal, que você conhece a palavra de Deus, mas você anda indiferente para com isso. Você anda como um ímpio. Observe do versículo 17, do capítulo 4, versículo 24. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Paulo está falando que muitas pessoas andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade aqui, no original, lembra futilidade, lembra vacuidade, lembra a ausência de propósito na vida. É uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. A pessoa vem na igreja domingo de manhã, vem na igreja domingo de noite, vem no culto de terça, vem no culto de quinta, mas a vida não tem propósito, nem tem intimidade com Deus. A pessoa acha que o muito vir na igreja resolveu o problema. A ausência de propósito, sem sentido na vida, sem objetivo na vida. E a pessoa vem e vai na igreja, faz isso, faz aquilo, mas não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado na sua vida. Vive segundo os próprios pensamentos. O pior, diz o texto, alheios à vida de Deus, indiferente para com Deus, longe da vida que provém de Deus, longe do relacionamento de intimidade com Deus, causado, segundo o texto, pela ignorância e pela dureza de coração. Causado pela ignorância, porque não vive numa intimidade com Deus, porque não conhece a Deus, porque não se relaciona com Deus,